Você sabia que existe um personagem na Bíblia mais poderoso que anjos, mais presente que Jesus na Terra e ainda assim completamente ignorado por milhões de cristãos? Ele não é um que, mas um quem, e sua história vai explodir sua mente hoje. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, porque o que você vai descobrir neste vídeo não é ensinado em 90% das igrejas. Eu prometo. Quando você terminar de assistir, nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma. A maioria das pessoas trata o Espírito Santo como uma força ou energia divina, mas a Bíblia revela algo chocante. Ele é uma pessoa real, com vontade, emoções e poder ilimitado. E aqui está o segredo que religiões não contam. Sem ele, sua fé é só religião vazia. Por séculos, líderes religiosos esconderam a verdade sobre o Espírito Santo. Alguns por ignorância, outros por medo de perder controle. Mas hoje, você vai conhecer a história proibida dele, desde o jardim do Éden até o seu quarto agora mesmo. Imagine viver sem ar. É assim que milhões tentam viver sem o Espírito Santo, sufocando espiritualmente, repetindo rituais, mas sem poder real. O profeta Oséias já alertava: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Este vídeo é seu antídoto, o erro fatal de Adão que cortou a humanidade do Espírito Santo e como isso te afeta hoje. A diferença entre crer em Jesus e ser cheio do Espírito, sim, são coisas distintas. O sinal invisível que prova que ele habita em você e como ativá-lo. Mas atenção, se você acha que o Espírito Santo é só para crentes fanáticos, prepare-se para ter cada preconceito derrubado, porque o maior engano do diabo não é negar Deus, é fazer você ignorar aquele que Jesus chamou de outro Consolador. João 14:16. Fique até o final, porque no último bloco eu vou te guiar em uma oração poderosa que mudou minha vida e pode liberar o Espírito Santo na sua como um rio de fogo. Este conteúdo não é para religiosos que preferem tradições à verdade. É para quem quer poder sobrenatural na vida real. Se esse é você, comente "Eu quero" abaixo e vamos começar. Desde o princípio dos tempos, antes que a luz rompesse as trevas e antes que as estrelas fossem cravadas no firmamento, o Espírito de Deus já se movia sobre a face do abismo. Quando chegou o momento culminante da criação, a formação do homem, Deus não apenas moldou o barro com suas mãos divinas, mas realizou algo muito mais profundo. Ele soprou em Adão o seu próprio fôlego de vida. Esse sopro sagrado não era simplesmente o ar que enche os pulmões, mas a própria essência de Deus, o Espírito Santo, sendo compartilhado com a criatura humana. Naquele momento único na história do universo, o homem se tornou muito mais que um ser físico. Adão foi constituído como um verdadeiro tabernáculo vivo, corpo, alma e espírito. O corpo, formado do pó da terra, era o templo físico. A alma, com suas emoções, vontade e intelecto, era o lugar da personalidade. Mas o espírito, o espírito, era a conexão direta com o Criador, o canal pelo qual Deus se comunicava com sua criatura. No jardim do Éden, Adão desfrutava de uma comunhão tão íntima com Deus que podia ouvir a voz do Criador como quem conversa com um amigo. O Espírito Santo não era uma presença distante ou ocasional, mas habitava permanentemente no homem. Essa habitação divina capacitava Adão a exercer domínio sobre toda a criação, a compreender os mistérios do universo e a viver em perfeita harmonia com o propósito divino. A Bíblia revela que Adão tinha plena consciência espiritual. Ele não apenas nomeava os animais, mas compreendia sua verdadeira natureza. Não apenas caminhava no jardim, mas percebia a glória de Deus em cada detalhe da criação. Essa percepção
sobrenatural vinha do Espírito que nele habitava, iluminando seu entendimento de maneira que nenhum ser humano, depois da queda, jamais experimentou novamente. O profeta Isaías nos dá um vislumbre dessa condição original quando fala do Messias. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Essas mesmas características estavam plenamente presentes em Adão antes da queda, pois ele era portador do Espírito Santo em sua forma mais pura. Mas por que isso é tão crucial para nós hoje? Porque compreender a condição original do homem nos revela o verdadeiro propósito de Deus para a humanidade. O Pai Celestial nunca desejou que sua criação vivesse separada dele. O Éden não foi um experimento que deu errado. Foi a demonstração do plano perfeito de Deus. Habitar no homem e com o homem para sempre. Quando olhamos para a criação original, entendemos que o Espírito Santo não foi uma adição posterior ao plano divino. Ele estava lá desde o princípio, como parte essencial da natureza humana, como Deus a concebeu. A tragédia da queda não está apenas no pecado cometido, mas na perda dessa habitação divina. Tema que exploraremos em profundidade a seguir. O Jardim do Éden, que havia sido palco da mais perfeita comunhão entre Deus e o homem, tornou-se o cenário da mais trágica ruptura na história da criação. Quando Adão e Eva estenderam as mãos para o fruto proibido, não estavam apenas desobedecendo a uma ordem divina, estavam rompendo o vínculo mais sagrado que possuíam. Aquele momento marcou não apenas a entrada do pecado no mundo, mas algo muito mais profundo: a morte espiritual da humanidade. Deus havia sido claro em sua advertência: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O que muitos não compreendem é que essa morte não foi imediatamente física. Adão continuou a respirar por centenas de anos após o pecado. A morte que ocorreu naquele instante foi de natureza espiritual, uma separação radical da fonte de vida. O Espírito Santo, que antes habitava no homem como em um templo, retirou-se daquela morada contaminada pelo pecado. E a natureza dessa morte espiritual pode ser compreendida quando examinamos a reação imediata de Adão e Eva. Antes da queda, eles caminhavam com Deus em perfeita harmonia, sem vergonha ou medo. Após comerem o fruto, pela primeira vez, experimentaram algo terrivelmente novo: o sentimento de alienação espiritual. Tentaram esconder-se de Deus, cobrindo-se com folhas de figueira, um símbolo patético das tentativas humanas de cobrir sua nudez espiritual através de esforços próprios. O profeta Isaías descreve essa condição caída com palavras duras: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Isaías 59:2. Esta é a essência da morte espiritual, não a aniquilação, mas a separação. O homem criado para ser habitado por Deus tornou-se uma casa vazia, um vaso quebrado, incapaz de conter a presença santa. A tragédia se aprofunda quando compreendemos que essa condição não ficou restrita a Adão e Eva. Como representantes da humanidade, sua queda afetou toda a sua descendência. O apóstolo Paulo explica: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Cada ser humano nasce agora nesse estado de separação espiritual, herdeiro não apenas da natureza pecaminosa de Adão, mas também da ausência do Espírito Santo, que antes era parte essencial da constituição humana. Esta realidade explica
Porque, mesmo após a queda, vemos na Bíblia tantas pessoas buscando preencher esse vazio espiritual com ídolos, riquezas ou prazeres. O rei Salomão, em sua busca por significado, declarou: "Debaixo do sol tudo é vaidade." Eclesiastes 1:14. Expressando a frustração de uma alma criada para Deus, mas vivendo separada dele. Os salmos estão repletos do clamor. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. O grito da criação por seu Criador. Mas a história não termina aqui. A mesma escritura que nos mostra a profundidade da queda também nos aponta para a esperança da restauração. O profeta Ezequiel registra a promessa de Deus: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis." Ezequiel 36, 26, 27. Esta promessa seria cumprida de maneira gloriosa através de Cristo, como veremos nos próximos tópicos. Após a queda no Éden, a relação entre Deus e a humanidade transformou-se radicalmente. O Espírito Santo, que antes habitava permanentemente no homem, agora manifestava-se de maneira distinta. Não mais como morada interior, mas como uma presença que vinha sobre indivíduos específicos, em momentos específicos, para propósitos específicos. Este período revela um padrão divino cuidadoso, o Espírito agindo soberanamente, demonstrando tanto a gravidade da queda quanto a misericórdia contínua de Deus. A primeira menção explícita dessa nova dinâmica aparece em Gênesis 6:3, onde Deus declara: "O meu espírito não contenderá para sempre com o homem." Esta afirmação marcou o início de uma era em que o Espírito Santo não mais permaneceria no ser humano de forma contínua, mas viria sobre certas pessoas para capacitá-las a cumprir os propósitos divinos. Vemos esse padrão claramente nos patriarcas e líderes de Israel. José, por exemplo, recebeu do Espírito a capacidade de interpretar sonhos. Gênesis 41:38. Uma habilidade sobrenatural necessária para preservar nações durante os anos de fome. À medida que a história de Israel se desenvolve, observamos o Espírito Santo atuando de maneira ainda mais visível nos juízes. O texto de Juízes 3:10 registra que o Espírito do Senhor veio sobre Otniel, capacitando-o a liderar Israel contra seus opressores. O mesmo ocorreu com Gideão, Juízes 6:34, Jefté, Juízes 11:29 e Sansão, Juízes 13:25, 14:6, 19, 15, 14. Em cada caso, o Espírito vinha temporariamente para conceder força, sabedoria ou habilidades especiais necessárias para a libertação do povo de Deus. O caso de Saul é particularmente instrutivo. Quando Samuel ungiu Saul como rei, disse-lhe: "O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu te mudarás em outro homem." 1 Samuel 10:6. Essa transformação foi tão marcante que levou as testemunhas a perguntarem: "Está também Saul entre os profetas?" 1 Samuel 10:11. No entanto, quando Saul desobedeceu a Deus, o Espírito se retirou dele. 1 Samuel 16:14, demonstrando a natureza condicional dessa unção no Antigo Testamento. O reinado de Davi apresenta um desenvolvimento significativo nessa dinâmica. Quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. 1 Samuel 16:13. Esta expressão sugere uma relação mais duradoura com o Espírito, embora Davi ainda temesse perdê-la, como evidenciado em seu clamor após o pecado com Batseba. "Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo." Salmo 51:11. Os profetas representam outro aspecto importante do trabalho do Espírito no Antigo Testamento.
Ezequiel menciona frequentemente como o Espírito o levava. Ezequiel 3:12, 14, 8:3, 11, 1, 24. Isaías descreve o Messias futuro como aquele sobre quem repousará o Espírito do Senhor. Isaías 11:2. Joel profetizou um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Uma promessa que seria cumprida somente no Novo Testamento. Essa atuação seletiva do Espírito no Antigo Testamento revela várias verdades importantes. 1. A gravidade da queda havia rompido a relação original entre Deus e o homem. 2. O Espírito ainda agia para preservar o plano redentor de Deus. 3. Essa atuação era temporária e externa, não permanente e interna como no Éden. 4. Tudo apontava para uma restauração futura da habitação permanente do Espírito, que seria realizada através do Messias. Os escritores do Antigo Testamento entendiam que algo fundamental havia sido perdido na queda e que seria necessário um novo ato criador de Deus para restaurar a comunhão plena. Ezequiel falou de um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26. Jeremias profetizou sobre uma nova aliança em que a lei seria escrita no coração. Jeremias 31:33. Essas promessas apontavam para um tempo em que o Espírito seria dado não apenas a líderes e profetas, mas a todo o povo de Deus. Realidade que começou a se cumprir no Pentecostes e que será plenamente consumada na redenção final. Ao longo dos séculos que se seguiram à queda, enquanto o Espírito Santo continuava sua obra seletiva através de juízes, reis e profetas, uma nova esperança começou a surgir nas profecias das Escrituras. Deus, em sua misericórdia, não abandonou a humanidade à sua condição decaída, mas começou a revelar um plano radical de restauração que superaria em glória tudo o que havia sido perdido no Éden. Os profetas, movidos pelo próprio Espírito, 2 Pedro 1:21, começaram a anunciar uma nova era em que a relação entre Deus e o homem seria transformada de maneira fundamental. O profeta Joel foi um dos que receberam essa revelação com clareza extraordinária. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel 2:28, 29. Esta promessa representava uma mudança tectônica na obra do Espírito, não mais restrito a líderes específicos, mas disponível a todos os crentes, independentemente de idade, gênero ou posição social. Ezequiel recebeu revelações ainda mais detalhadas sobre essa nova realidade espiritual. Em sua visão do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, o profeta vê o Espírito de Deus soprando vida sobre os mortos, simbolizando o poder de regeneração que caracterizaria a nova aliança. Mais adiante, Deus promete através dele: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26, 27. Aqui está o cerne da nova aliança. Não apenas perdão externo, mas transformação interna. Não apenas lei escrita em tábuas de pedra, mas gravada no coração pelo Espírito. Isaías, o profeta messiânico, descreveu o Redentor que traria essa nova realidade. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Isaías 61:1. Esta passagem, que Jesus mais tarde aplicaria a si mesmo na sinagoga de Nazaré, Lucas 4:18, 21,
revela que o Messias seria o agente divino através de quem o Espírito seria derramado sobre a humanidade. Isaías ainda profetizou sobre os 7 aspectos do Espírito que repousariam sobre o Messias, Isaías 11:2, mostrando que ele seria a fonte de onde fluiria o Espírito para todos os crentes. Jeremias acrescentou outra dimensão crucial a essa promessa ao falar da nova aliança. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. A lei interiorizada pelo Espírito substituiria a mera obediência externa da antiga aliança. Essas profecias convergem para um ponto central. O que havia sido perdido no Éden, na habitação permanente do Espírito no homem, seria gloriosamente restaurado. Mas essa restauração exigiria um ato redentor de proporções cósmicas. O próprio Messias teria que enfrentar a morte espiritual que separava a humanidade de Deus, conquistando, através de seu sacrifício, o direito de enviar o Espírito para habitar novamente no coração humano. Essa promessa do Espírito não era um acréscimo opcional ao plano de salvação, mas seu coração e cumprimento. Como Paulo mais tarde explicaria, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. A vinda do Espírito marcaria a diferença fundamental entre a antiga e a nova aliança, entre servir a Deus por obrigação externa e amá-lo por transformação interna, entre tentar alcançar Deus por esforço humano e recebê-lo como dom gracioso. Essas promessas proféticas criaram uma expectativa crescente no Israel fiel. Homens como Simeão, que esperava a consolação de Israel, Lucas 2:25, e Ana, a profetisa que servia no templo, Lucas 2:36-38, aguardavam o cumprimento dessas promessas. O cenário estava preparado para o aparecimento daquele que não apenas traria o Espírito, mas que o batizaria sobre todos os crentes, Jesus de Nazaré. O cumprimento das antigas profecias ocorreu de maneira dramática no dia de Pentecostes, marcando o início de uma nova era na relação entre Deus e a humanidade. 50 dias após a ressurreição de Cristo, enquanto os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, ocorreu um evento que transformaria para sempre a experiência espiritual dos crentes. O livro de Atos registra o momento com vívidos detalhes. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:2-4. Este fenômeno extraordinário representava muito mais que um espetáculo sobrenatural. Era o sinal visível de que o Espírito Santo, que havia se retirado da humanidade após a queda no Éden, estava agora sendo derramado sobre toda a carne, conforme a promessa. O significado teológico do Pentecostes torna-se ainda mais profundo quando examinamos seu contexto histórico. A festa judaica de Pentecostes, Shavuot, comemorava a entrega da lei no Monte Sinai. Enquanto no Sinai, Deus descera em fogo sobre a montanha para dar sua lei escrita em tábuas de pedra, no Pentecostes cristão, ele desceu em línguas de fogo para escrever sua lei nos corações humanos. A antiga aliança, baseada em mandamentos externos, dava lugar à nova aliança, fundamentada na transformação interior pelo Espírito. O apóstolo Paulo, mais tarde, contrastaria estas duas realidades. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Pedro, cheio do Espírito Santo, compreendeu imediatamente o significado profético do evento e declarou à multidão atônita: "Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
Atos 2, 16 e 17. Suas palavras estabeleciam uma conexão direta entre as antigas profecias e seu cumprimento naquele momento. O derramamento do Espírito não era um fenômeno isolado, mas o início de uma nova dispensação, na qual todos, jovens e velhos, homens e mulheres, escravos e livres, poderiam experimentar a presença interior de Deus. O Pentecostes também revelou o propósito missionário do Espírito Santo. As línguas de fogo capacitaram os discípulos a falarem em outros idiomas, permitindo que pessoas de diversas nações ouvissem as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Atos 2:11. Este milagre linguístico antecipava a expansão global do Evangelho, mostrando que o Espírito seria o agente divino para superar as barreiras culturais e linguísticas que separavam os povos. O mesmo Espírito que havia confundido as línguas em Babel, Gênesis 11, 7-9, agora as unia em louvor a Deus. A experiência pentecostal também estabeleceu um padrão para a vida cristã que transcendeu o evento histórico inicial. O batismo no Espírito Santo não foi reservado apenas aos primeiros discípulos, mas tornou-se parte integrante da experiência de todos os crentes. Quando os ouvintes perguntaram o que deviam fazer, Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38-39. Estas palavras confirmavam que o que ocorrera no Pentecostes não era exclusivo, mas paradigmático, um modelo para todas as gerações subsequentes de crentes. O impacto transformador do Pentecostes tornou-se evidente na vida dos discípulos. Homens que antes haviam fugido por medo, agora pregavam com ousadia. Pescadores e letrados tornaram-se intérpretes competentes das Escrituras. A comunidade de crentes passou a viver em profunda unidade e generosidade. Atos 2, 42-47. Tudo isso era evidência do poder interior do Espírito operando na vida dos seguidores de Cristo. O mesmo Espírito que havia ressuscitado Jesus dentre os mortos agora vivificava seus discípulos, capacitando-os a continuar a obra que Cristo começara. O Pentecostes marcou o início da era da Igreja, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, durante o qual o Espírito Santo opera ativamente no mundo através do povo de Deus. Como Jesus havia prometido, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Esta promessa continua válida para a igreja hoje, pois o mesmo Espírito que encheu os discípulos no Pentecostes está disponível para capacitar cada geração de crentes no cumprimento da missão divina. A doutrina do Espírito Santo transcende o âmbito teológico para se tornar uma realidade experiencial que todo crente pode e deve viver. Desde os dias do Pentecostes até o presente, Deus mantém aberto o acesso à plenitude do seu Espírito. Porém, muitos cristãos permanecem sem experimentar essa realidade transformadora por desconhecerem os caminhos estabelecidos nas Escrituras para recebê-lo. O apóstolo Pedro, ao pregar no dia histórico do Pentecostes, estabeleceu o padrão bíblico quando declarou: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Esta fórmula simples contém os elementos essenciais que permanecem válidos para os buscadores contemporâneos. O primeiro passo indispensável é o arrependimento genuíno, que vai além de um mero remorso emocional para se tornar uma mudança radical de mente e direção.
O arrependimento bíblico envolve reconhecimento da condição pecaminosa, tristeza, segundo Deus, 2 Coríntios 7:10, e abandono decisivo dos caminhos contrários à vontade divina. É significativo que no mesmo sermão, onde promete o Espírito, Pedro exorte seus ouvintes a salvarem-se desta geração perversa, Atos 2:40, indicando que a receptividade ao Espírito está intrinsecamente ligada à separação do sistema de valores mundano. O Espírito Santo, sendo santo por natureza, não habitará plenamente em vasos que insistem em manter compromisso com o pecado. O batismo nas águas em nome de Jesus Cristo representa o segundo aspecto fundamental nessa jornada. Mais que um mero ritual, o batismo constitui uma declaração pública de fé, uma identificação com a morte e ressurreição de Cristo, Romanos 6:3-4, e uma demonstração de obediência à ordenança do Senhor. A conexão entre o batismo e a recepção do Espírito aparece em vários relatos do livro de Atos, 8, 14, 17, 10, 44, 48, 19, 1, 6, mostrando que Deus honra a submissão do crente às ordenanças estabelecidas. O batismo funciona como um ato de fé que prepara o terreno para a plenitude do Espírito. Embora em alguns casos, como com Cornélio, Atos 10, a sequência possa ocorrer de maneira inversa, por soberania divina. A fé ativa constitui o terceiro elemento crucial nesse processo. Jesus ensinou que, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:37-38. O apóstolo Paulo complementa essa verdade ao perguntar aos discípulos de Éfeso: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Atos 19:2, indicando que a fé é o canal normal para receber a promessa. Essa fé não é passiva, mas se expressa através de um anseio intenso, como demonstram os 120 no cenáculo que perseveraram unânimes em oração até o derramamento pentecostal. Atos 1, 14 e 15. A oração persistente emerge como quarto componente essencial nessa busca. Jesus assegurou: pois se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lucas 11, 13. A história da igreja primitiva mostra que os crentes frequentemente recebiam o Espírito enquanto oravam. Atos 4:31, 8, 15, 17, 10, 44. Essa oração precisa ser acompanhada de entrega total, pois o Espírito não vem para servir aos nossos propósitos, mas para nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8:29. A imposição de mãos aparece em alguns casos do Novo Testamento como meio de transmitir o dom do Espírito. Atos 8, 17, 19, 9, 17, 19, 6. Porém, essa prática sempre esteve associada à autoridade apostólica ou ministerial reconhecida. Hoje, enquanto valorizamos a oração de irmãos maduros na fé, entendemos que o Espírito não está limitado a métodos humanos, pois é soberano em sua distribuição. 1 Coríntios 12, 11. O essencial é buscar com coração sincero, disposto a receber de acordo com os termos de Deus e não com expectativas humanas. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo, conforme o padrão neotestamentário, frequentemente incluiu o falar em outras línguas. Atos 2, 4, 10, 45, 46, 19, 6. Um sinal visível e audível da interiorização do dom espiritual. Porém, as Escrituras mostram que os frutos permanentes do Espírito, Gálatas 5, 22, 23, e os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 7, 11, são manifestações igualmente válidas e necessárias da presença ativa do Consolador na vida do crente. O fundamental não são os sinais externos em si, mas a realidade interior transformadora que eles representam.
Na prática contemporânea, muitos crentes já receberam o Espírito Santo no momento da conversão, Romanos 8:9, porém carecem da plenitude ou do batismo que capacita para o serviço eficaz, Atos 1:8. Outros, embora sinceros, permanecem presos a conceitos teológicos que limitam sua experiência espiritual. A promessa, porém, permanece válida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Essa experiência não é privilégio de alguns poucos escolhidos, mas direito de nascença de todo aquele que, pela fé em Cristo, tornou-se filho de Deus. Ao longo dos séculos desde o Pentecostes, a obra transformadora do Espírito Santo tem se manifestado de maneira vívida e incontestável através de incontáveis vidas radicalmente alteradas pelo seu poder. Esses testemunhos não constituem meras narrativas piedosas, mas provas concretas da atualidade do derramamento espiritual prometido nas Escrituras. A história da Igreja está repleta de exemplos marcantes que demonstram como o mesmo Espírito que atuou nos dias bíblicos continua operando com igual poder na era contemporânea. No período pós-apostólico, relatos como os dos mártires, cristãos revelam o sustento sobrenatural proporcionado pelo Espírito em momentos de extrema provação. Justino Mártir, no século II, descreveu como os cristãos enfrentavam a morte com uma paz que intrigava seus perseguidores. Manifestação clara do Espírito de glória que repousa sobre os sofredores por Cristo. 1 Pedro 4,14. Irineu de Lyon testemunhou sobre dons espirituais ainda operantes em sua época, incluindo curas e profecias, sustentando que onde está a verdadeira igreja, lá também está o Espírito Santo com seus dons. A Reforma Protestante, embora com ênfase diversa em suas diferentes vertentes, não negou a obra do Espírito. Martinho Lutero experimentou pessoalmente o convencimento do Espírito que levou à sua compreensão da justificação pela fé. João Calvino, em suas Institutas, dedicou extensos tratados à pessoa e obra do Espírito Santo, enfatizando seu papel na regeneração e santificação. Os anabatistas, por sua vez, destacaram a iluminação interior do Espírito como guia para a interpretação das Escrituras. O avivamento metodista do século XVIII trouxe à tona novas demonstrações do poder transformador do Espírito. John Wesley, após sua experiência no dia 24 de maio de 1738, quando sentiu seu coração estranhamente aquecido, tornou-se um arauto da doutrina da santificação pelo Espírito. Os diários de George Whitefield estão repletos de relatos sobre a convicção poderosa que acompanhava suas pregações. Evidência do Espírito convencendo os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. O século XIX presenciou o surgimento de movimentos de santidade que enfatizavam a segunda bênção, o batismo no Espírito Santo como experiência distinta da conversão. Charles Finney, cujas campanhas evangelísticas foram marcadas por intensa convicção espiritual e manifestações físicas, atribuía claramente esses fenômenos à ação do Espírito. Seus escritos detalham casos específicos de conversões dramáticas e curas extraordinárias que acompanhavam seu ministério. O avivamento de Azusa Street, em 1906, marcou o início do movimento pentecostal moderno, com manifestações espirituais que ecoavam o livro de Atos. William J. Seymour, um pregador afro-americano parcialmente cego, liderou reuniões onde pessoas de diversas raças e classes sociais experimentaram juntas o batismo no Espírito Santo, muitas vezes com evidência de línguas espirituais. Os jornais da época, embora frequentemente críticos, documentaram incontáveis testemunhos de transformação pessoal e cura física. No Brasil, o movimento pentecostal encontrou solo fértil no início do século XX.
Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários suecos, trouxeram a mensagem do batismo no Espírito para Belém do Pará em 1910. Os relatos da primeira geração de crentes brasileiros batizados no Espírito revelam experiências profundas que resultaram em ousadia evangelística e poder sobrenatural em seu ministério. A expansão extraordinária do pentecostalismo no país atesta a fome espiritual das massas por uma experiência real com Deus. Casos contemporâneos continuam a demonstrar o poder transformador do Espírito. Ex-traficantes que abandonam o crime após encontro genuíno com Cristo, alcoólatras libertos instantaneamente, pessoas diagnosticadas como incuráveis que experimentam cura sobrenatural. Todos esses fenômenos encontram explicação na ação do mesmo Espírito que operou nos dias bíblicos. Psicólogos e sociólogos que estudam esses fenômenos frequentemente admitem que as transformações ultrapassam qualquer explicação naturalista. Nas igrejas locais ao redor do mundo, testemunhos menos espetaculares, porém igualmente significativos, ocorrem regularmente. Maridos que abandonam a infidelidade, jovens que superam vícios, famílias restauradas, depressões curadas, propósitos de vida redescobertos. Essas transformações graduais, embora menos dramáticas que os casos de conversão instantânea, demonstram a obra santificadora do Espírito ao longo do tempo. O Espírito também se manifesta através dos dons espirituais em operação nas comunidades cristãs. Profecias que trazem direção precisa, palavras de conhecimento que revelam situações ocultas, curas físicas documentadas por laudos médicos. Todos esses fenômenos, quando genuínos, servem como sinais contemporâneos da realidade do Espírito atuando na igreja. O apóstolo Paulo advertiu para não desprezar as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20, e essa advertência permanece válida hoje. Esses testemunhos históricos e contemporâneos cumprem um propósito duplo. Primeiro, glorificam a Deus ao demonstrar sua atividade contínua no mundo. Segundo, edificam a fé dos ouvintes, mostrando que o cristianismo não é um mero sistema de crenças, mas uma realidade viva e transformadora. Como escreveu o apóstolo João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado, isso anunciamos. A respeito do verbo da vida, 1 João 1, a experiência pessoal com o Espírito continua sendo o maior argumento para a veracidade do Evangelho. A narrativa completa do Espírito Santo na história da redenção aponta não apenas para realidades presentes, mas para uma consumação futura que transcende nossa compreensão atual. As Escrituras revelam que o atual derramamento do Espírito, por mais glorioso que seja, representa apenas as primícias de uma realidade muito maior que se manifestará plenamente nos últimos dias. O apóstolo Paulo, ao refletir sobre essa verdade, empregou a metáfora das primícias e da colheita completa. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:23. Essa tensão entre o já e o ainda não da obra do Espírito constitui um dos aspectos mais profundos da teologia cristã. O profeta Joel, cuja promessa do derramamento do Espírito encontrou seu cumprimento inicial no Pentecostes, na verdade profetizou sobre um fenômeno que ocorreria nos últimos dias. Joel 2:28. Isso sugere que o Pentecostes foi o início de um movimento espiritual, que alcançará seu clímax no período escatológico. O livro de Atos registra Pedro explicando que o que acontecera no Pentecostes era o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2:16. Indicando que aquela manifestação era o princípio do cumprimento, não seu término completo. Existe, portanto,
uma dimensão futura para a obra do Espírito que ainda aguarda realização. O apóstolo João, em sua visão apocalíptica, descreve o Espírito Santo e a igreja clamando: o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 22, 17. Este grito conjunto representa o anseio tanto do Espírito quanto do povo de Deus pela consumação final dos séculos. O mesmo Espírito que agora habita nos crentes como penhor da herança futura, Efésios 1, 13 e 14, será aquele que completará a obra de santificação na vinda de Cristo. Paulo assevera que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6, sendo o Espírito o agente divino dessa obra contínua. As Escrituras apontam para um derramamento final do Espírito que precederá a segunda vinda de Cristo. O profeta Isaías predisse um tempo em que Deus derramaria seu Espírito sobre a descendência dos fiéis e sua bênção sobre seus filhos. Isaías 44, 3. Associando esta promessa à restauração final de Israel. Ezequiel, em sua visão do vale de ossos secos, profetizou não apenas sobre o sopro inicial de vida, mas sobre a completa restauração nacional sob o Espírito. Ezequiel 37, 14. Essas passagens sugerem que, assim como houve um derramamento inicial do Espírito no primeiro advento de Cristo, haverá uma manifestação final associada ao seu retorno. O livro de Apocalipse descreve a última e grande manifestação do Espírito como o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Esta imagem contrasta com as primícias do Espírito, que agora experimentamos, sugerindo uma plenitude de vida espiritual que supera em muita nossa atual experiência. Na nova criação, a habitação do Espírito será completa e ininterrupta, sem as limitações impostas por nossa atual condição terrena e pecaminosa. A doutrina do Espírito Santo, portanto, não se limita ao passado, criação, ao presente, igreja, mas estende-se ao futuro, consumação. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio, que encheu os discípulos no Pentecostes e que agora habita nos crentes, será aquele que completará a obra de redenção na parousia. Essa perspectiva escatológica infunde significado na atual jornada espiritual de cada crente, pois se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Neste interim entre o Pentecostes e a parousia, o Espírito cumpre múltiplas funções. Ele é o Consolador que nos sustenta nas tribulações. João 14, 16. O penhor que garante nossa herança. Efésios 1, 14. O transformador que nos conforma. A imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. E o guia que nos conduz a toda a verdade. João 16, 13. Sua presença constante assegura que, embora Cristo esteja fisicamente ausente, sua obra continua ativa e poderosa através da Igreja. A esperança cristã repousa na promessa de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vivificará nossos corpos mortais. Romanos 8, 11. A ressurreição corporal, evento central da escatologia cristã, será obra do Espírito Santo. Assim como ele foi o agente da primeira criação, Gênesis 1, 2, será o agente da nova criação, Apocalipse 21, 1. Essa conexão entre o Espírito e a ressurreição explica por que Paulo chamou o Espírito de vida, Romanos 8, 2, e associou sua presença com a vitória sobre a morte. A consumação final da obra do Espírito ocorrerá quando Deus for tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Nesse estado eterno, a comunhão trinitária será plenamente compartilhada com a humanidade redimida, e o Espírito será o laço perfeito dessa união,
A visão beatífica, na qual veremos Deus face a face, 1 Coríntios 13:12, será possibilitada pela iluminação plena do Espírito, que nos revelará as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2:10. Enquanto aguardamos esse dia, vivemos na tensão saudável entre o já realizado e o ainda por vir. O Espírito que agora habita em nós é a garantia inquestionável da herança futura, o selo que autentica as promessas de Deus e o poder que nos capacita a viver como testemunhas do reino que há de vir. Nesta esperança vivemos, para esta glória fomos chamados, e por este Espírito somos continuamente transformados de glória em glória. E assim chegamos ao fim desta jornada pela história do Espírito Santo, desde a criação, passando pela queda, pelas promessas proféticas, pelo derramamento no Pentecostes, até a esperança gloriosa que nos aguarda. Mas esta não é apenas uma história do passado ou do futuro. É uma realidade viva e ativa hoje na vida de todo aquele que crê. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que encheu os discípulos com poder, que transformou pecadores em santos ao longo dos séculos. Ele quer habitar em você, guiar seus passos, consolar seu coração e capacitá-lo para viver uma vida que glorifica a Deus. Se este conteúdo tocou seu coração, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos que vão aprofundar ainda mais sua fé. Cada vídeo é uma oportunidade de conhecer mais de Deus e ser transformado pela sua palavra. Deixe também nos comentários: eu quero mais, se deseja que eu traga mais estudos sobre o Espírito Santo. Encha-me, Espírito, se você deseja uma oração para ser cheio dele hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a obra poderosa do Espírito Santo. E lembre-se, Deus não nos deixou órfãos. O Consolador está aqui, agora, pronto para te revestir de poder e te conduzir a toda a verdade. Até o próximo vídeo e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.